Fala galera, bem-vindos ao Pod Money, o podcast onde nós falamos de empreendedorismo, negócios, carreira, mercado financeiro de uma forma muito leve e descomplicada, hein? Que só o desempresário sabe fazer. E eu estou recebendo aqui dois convidados que são especialistas no mercado. Um é especialista em seguros, o outro é especialista em consórcios, justamente para trazer para você a melhor qualidade do que a gente pode entregar aqui dentro do nosso podcast. E sem mais delongas, eu quero apresentar aqui para vocês, primeiro, o Wellington. E olha só, hein, o que está preparado aqui para ele. O Wellington ele é casado, formado em Direito e atua no mercado de seguros há mais de 10 anos. Ao longo da sua trajetória, já realizou quase 15 mil assessorias, gente, olha isso, em vendas e planejamentos, ajudando pessoas, empresas a tomarem decisões estratégicas e seguras. Então, ele é um especialista em capacitação de seguros, enfim. Ele é o cara, uma salva de palmas para o meu convidado, Wellington. Seja bem-vindo. Tá aqui ele, vai aparecer o arroba dele aqui na tela, logo mais ele vai se apresentar na tela. Falei na tela, você tá vendo, né? Eu já tô profetizando na sua vida já. E também, meu outro convidado, que também é sem palavras, pessoal. Ele é o Roberto Reis, casado, pai de 2 filhos, empresário. E olha só, além dele ser um grande empresário, ele é especialista em consórcio desde 2008. Ele iniciou a trajetória dele na Rodobens, empresa gigantesca, hein? Passou por outras empresas também do setor, só que movido pela paixão de consórcio, e eu sei que ele respira e vive consórcio, e pelo desejo de fazer diferente, ele fundou a Prime Créditos, ou seja, ele tem hoje uma grande empresa que ele vai falar um pouco mais. Então, eu quero dar uma salva de palmas também para o Júnior, nosso convidado aqui para o Pod Money. E vamos começar por você, Júnior. Se apresenta, fala aí um pouquinho de você, da sua trajetória, e depois a gente passa para o Wellington. Primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui, William. Muito gostoso a gente participar, né? Tá sempre aí falando no podcast. Eu queria realmente deixar, assim, uma mensagem para o pessoal relacionada a essa parte de consórcio, de investimento, que algumas pessoas acham que é um negócio muito... Como eu vou ter acesso a crédito, a dinheiro, né? Nos dias de hoje, como é difícil. O consórcio é uma das maneiras mais fáceis que tem para você ter acesso ao seu patrimônio. Sem descapitalizar, sem precisar pagar juros, onde você realmente consegue, né, ter acesso ao primeiro carro, ao seu imóvel, ou até mesmo alavancar o patrimônio que você mesmo já construiu, aumentar o seu patrimônio, porém de uma forma planejada, um planejamento financeiro, onde você não venha realmente se descapitalizar. Então, é um dos produtos que hoje a gente trabalha com ele no mercado com muita facilidade, porque o próprio público percebeu que não tem mais o porquê você ficar pagando juros abusivos, né? Ainda mais com a Selic hoje, né? Com a taxa de juros altíssima, né? As pessoas elas estão buscando conhecimento, informação de como ter acesso sem pagar os juros que a vida toda a gente foi treinado para... só dá para ser dessa maneira, né? E hoje não. Hoje, pessoal, nós temos grandes influências aí falando sobre o consórcio. E isso também faz com que o produto seja bem mais visto, né? De uma maneira melhor. E isso é muito legal. Vai aparecer agora o arroba dele aí da tela. Vou pedir para o meu cinegrafista já colocar aqui o arroba do Roberto Reis, ou Júnior Campos, como a gente chama ele. E um grande especialista, olha só, desde 2008. É muito tempo, gente. Então, assim, se tiver que fazer, e tem, porque é a maneira mais inteligente de você realizar o seu sonho, alavancar seu patrimônio, procura um especialista de confiança. E para estar aqui no Pod Money é porque tem muita confiança. E agora o Wellington também, especialista em seguros, vai falar um pouco também sobre a trajetória dele e um pouquinho sobre seguros também. Bom, quero começar assim como o Roberto, primeiramente dizendo que é um prazer estar aqui, um prazer poder transmitir a mensagem de seguros, trabalhar com isso e tentar trazer um pouquinho aí da minha experiência para quem está nos assistindo. E em cima muito do que o Júnior falou, que você falou aqui, se você pegar de forma aleatória, a primeira palavra que vem é sonho, né? Então, o seguro nada mais é do que ajudar para que nós possamos manter os nossos sonhos. Porque conquistar é bom, mas saber que a gente tem a segurança em cima dos nossos sonhos é muito melhor. Então, como nós falamos de consórcio em relação à alavancagem de patrimônio, ou então ao primeiro bem, né? A comprar o primeiro carro, Exatamente. comprar a primeira casa.
E a primeira coisa que a gente pensa quando nós vamos comprar um carro é: preciso fazer um seguro. É a primeira coisa. O carro nem saiu da loja e a gente já tá pensando. Por quê? Porque é o sonho. É saber de que eu posso andar seguro, de saber que eu posso andar tranquilo. Então, até a gente conquistar o bem, existe uma preocupação. A partir do momento que a gente conquista esse bem, existe uma outra preocupação. Então, é mais ou menos isso que eu tento trazer no dia a dia e que eu, ao longo desse tempo, tento não só trazer o seguro para as pessoas, mas trazer esse conforto e essa assessoria realmente do o porquê o seguro é importante. Só o seguro de carro? Não. O seguro da minha casa, o seguro da minha vida, um plano de saúde, e essas coisas começam a acontecer de forma gradativa. Eu, quando sou jovem, começo pensando assim: pô, preciso comprar um carro. E aí você compra o carro e você fala: preciso fazer o seguro desse carro. A partir do momento que a idade vai chegando, eu penso: pô, preciso comprar uma casa, vou casar, preciso ter um lugar para morar com a minha esposa. Quando eu compro essa casa, eu penso no quê? Preciso proteger a minha casa. E aí eu preciso fazer um seguro de casa. Aí a partir desse momento eu tenho filhos. Aí eu penso no quê? Pô, preciso ter um plano de saúde. Não posso ficar 2 horas esperando para ficar lá 5 horas com os meus filhos num posto de saúde. Então tudo envolve seguro. E de forma gradativa a gente vai tentando entender os cenários. Então, ao longo desse período é mais ou menos isso que eu tento fazer e assessorar para que a gente consiga encaminhar as pessoas para o lugar certo. Não, muito legal, gente. Olha só que feedback, e é só o começo, hein? E o que eu acho legal, né, dessa união do seguro e do consórcio, e aí eu quero até também ouvir o ponto de vocês, né? Porque eu acho que, primeiramente, a gente tá lidando com sonhos. Cara, quem não tem o sonho, né, de ter um primeiro carro, ter uma 4x4, uma Ram, né? Ou se não, uma Porsche, enfim. E o consórcio, ele possibilita isso. E, ao mesmo tempo, você se blindar, protegendo esse bem, igual o Wellington comentou, da casa, do carro. E até um ponto que eu vou pedir para você depois comentar, Wellington, é sobre também o seguro de vida, né? Que é super importante também. Que hoje as pessoas, infelizmente, têm um preconceito aqui no Brasil, que é muito errado, por sinal, porque com seguro de vida você se protege tanto em vida e também já planejando a sua parte sucessória, né? Para que seus herdeiros dêem entrada no inventário. Enfim, é muito complexo e muito completo, porque você fica blindado como um todo, né? E aí eu quero entender um pouco com vocês como que é casada essa união, né? Tanto do consórcio quanto do seguro, começando aí pelo Júnior. Como o Wellington passou, né? Ele explicou essa questão de realizações de sonhos, né? O consórcio, ele veio, quando eu iniciei, ele era vendido de uma forma, né? Naquela época o pessoal tinha muito preconceito com o consórcio, justamente por quê? Porque o consórcio não dá certo, demora, o consórcio, as pessoas enganam, né? A forma como ele era vendido, então era meio que frustrar um sonho, porque a pessoa vem para comprar um carro, um imóvel, e ela vai ficar pagando e nunca sabe quando vai tirar isso daí. Então, né, na verdade não era um planejamento como hoje. Nós temos várias ferramentas, hoje a gente consegue ter uma probabilidade exata de quanto tempo vai demorar para o cliente ser contemplado, trabalhando com lance, né? A gente consegue montar um cenário onde que o cliente ele realmente consegue ter acesso ao crédito no período em que ele se programou, né? Então, a gente trabalha com o sonho da pessoa, mas trabalha para que isso aconteça no prazo que ela realmente se programou. Então, eu acho que casa muito, porque a gente está falando hoje, eu tenho um filho de 17 anos, ele já paga o consórcio dele desde o ano passado. Quantos anos ele tem? 17. Olha só isso, gente. Ele já paga o consórcio dele. A minha filha de 10, ela fala, você vai conversar. Paga, né? E é ele quem paga. Ele tem que pagar. Ele sabe. Ele paga. Ele já sabe, pô, habilitação eu vou dar, mas o consórcio, Paizão, o carro, ele vai ter que comprar. Mas é assim, é normal isso dentro de casa, porque é justamente o que você vive, né? É algo que você agrega para as pessoas, você está ajudando pessoas a transformar o sonho em realidade. E isso vale para o imóvel igualzinho. A pessoa, a gente sabe, o financiamento é excelente, não tem o que falar. Mas você está comprando um imóvel e você está pagando 2, 3 imóveis. O financiamento, ele funciona exatamente, assim. Entendeu? Então, assim, isso não é que é ruim, porque se é por onde a pessoa tem aquele acesso, mas quando a pessoa ela se planeja. Hoje, por exemplo, antes de estar aqui na reunião, eu estava fazendo um negócio
onde a pessoa está planejando um apartamento para 2028. Ela já vai dar início no processo do consórcio, porque quando chegar lá em 2028, no momento que vai entregar o apartamento na chave, ela já vai estar com esse valor para entrar, em vez de entrar com financiamento, ela vai entrar com o consórcio, vai comprar sem juros, mas ela está se planejando, né? Então, precisa desse processo também, precisa, mas isso a gente ensina o cliente, né? A gente mostra para ele que dá para chegar, dá para fazer, mas ele precisa também ter esse interesse, né, em realmente, olha, eu tenho interesse, mas eu preciso me enquadrar ao consórcio, né? Porque você vai atingir o objetivo sem pagar juros. Essa é a realidade. E é uma consultoria, então, que é totalmente especializada, né? Porque, Exato. igual você falou, sempre foi comercializado de uma forma errada, né? De pessoas querendo bater meta, enfim. Mas quando você tem, de fato, um consultor, não um especialista, isso torna a experiência muito boa, né? Porque depois você vai até destrinchar um pouco mais, que eu quero entender, até para o público de casa também entender como que funciona essa questão de lance, também por sorteio, quais são as modalidades, questão de lance embutido. Eu acho que isso é super importante para quem está ouvindo, igual essa cliente que o Júnior comentou, que ela está se programando para o imóvel de 2028, né? Ou seja, ela está agindo com a razão, não com aquela emoção do imediato, né? Exatamente. Mas se preparando, não descapitalizando tanto, tentando entender a mudança de cenários, justamente porque a Selic ela tende a cair. Então, ou seja, é super legal. O Júnior vai destrinchar isso pra gente também daqui a pouco. E agora eu vi também de você, Wellington, um pouco mais sobre a questão do seguro, não só complementando o consórcio, mas também falando da parte em vida, da parte também dos bens, toda essa parte de blindagem. Vamos lá. Primeiro, por que o consórcio e o seguro eles andam juntos? Porque os dois demandam planejamento. Os dois, eles caminham nesse lado de eu preciso me planejar, eu preciso entender como eles funcionam para que eu consiga encaixar isso no meu dia a dia. Como o Júnior falou do consórcio. Essa cliente dele está se planejando para 2028 comprar uma casa. Ou seja, ela já está deixando claro que daqui 2 anos ela não vai estar no mesmo nível. Importante. Ela se planejou para crescer, ou seja, daqui 2 anos ela vai ter dado um salto. Então, o planejamento no consórcio anda com o seguro de vida por quê? Porque eu estou me planejando para frente. Toda vez que nós falarmos de seguro de vida, e isso eu gosto de deixar bem claro com os meus clientes, às vezes o cliente fala, pô, mas eu não tenho tanto dinheiro, não dá para investir tanto nisso. Você está investindo na sua vida. Você está investindo em você mesmo. E aí, se nós pegarmos aqui, por exemplo, hoje, a população dos Estados Unidos, 98% da população dos Estados Unidos tem seguro de vida. Quanto? 98%. 98%. Olha só. Desses 98%, todas as empresas têm seguros empresariais, têm seguros para os seus funcionários e os líderes de cada empresa têm o seu seguro de vida individual, não em conjunto com a empresa. Por que eles têm isso? Porque eles são ricos, que é normalmente esse questionamento que a gente escuta. E na verdade não é. É porque eles entenderam que se eles primeiro focarem em si, na sua própria saúde, todo o resto vai caminhar. Porque é o que eu costumo falar para os meus clientes. Pensa, hoje em dia, principalmente, né, na nossa rotina, que ela é bem corrida, a gente trabalha pensando em fazer dinheiro, né? Se eu preciso fazer dinheiro porque eu preciso pagar a conta, porque eu preciso crescer, porque eu preciso mudar a vida da minha família e para isso eu preciso fazer dinheiro. E aonde entra o seguro de vida, aonde entra talvez o consórcio nessa história? Fazer dinheiro significa que eu tenho uma máquina que faz essa rotatividade. Quem é essa máquina? Essa máquina sou eu. Exatamente. E aí pensa aqui comigo, William. Você é uma máquina de fazer dinheiro, você já entendeu isso. Você pode fazer mais ou fazer menos. Mas em algum momento, quando você se levantar da sua cama e sair para trabalhar, você está fazendo dinheiro. E aí quando nós colocamos que essa máquina, ela está rodando e ela está fazendo dinheiro, eu penso assim, se eu tenho uma máquina de fazer dinheiro em casa, eu preciso proteger ela. Eu comecei falando aqui que a primeira coisa que nós pensamos quando a gente vai comprar um carro preciso proteger meu carro. Porque se bater, eu tenho segurança. Se alguém roubar, eu tenho segurança. E aí a minha máquina não tem.
Qual é a máquina? A máquina que garante que o carro esteja lá, que a casa esteja lá, que a comida esteja lá, que a família se vista bem, que a família tenha um bom final de semana. E qual é essa máquina de fazer dinheiro? Sou eu. E o seguro de vida faz isso. Me faz com... Se eu tiver internado, eu consigo ter uma cobertura que faça com que eu receba estando internado. Se eu tiver uma quebra de ossos, eu consigo ter uma cobertura que me dá uma garantia nessa quebra de ossos. Ah, Wellington, mas eu não consigo fazer nada disso. Eu tenho um seguro de vida hoje que te garante desconto em farmácia. Vai fazer com que você, William, máquina de fazer seguro, tenha que descapitalizar menos em um momento de doença, um momento de dificuldade. Então, o seguro de vida abrange várias coisas que, infelizmente, a nossa população ainda não é tão de acordo e só vai pensar nisso quando eu tenho um falecimento na família. E aí tem toda a questão de inventário e toda a dor de cabeça. Qual é a primeira pergunta que alguém faz num velório? Tem seguro. Se a pessoa tinha... Assim, eu sei que as pessoas chegam muito nos bancos perguntando, tinha seguro? Tinha Ou seguro. com algum corretor da pessoa, tinha seguro de Tinha seguro? E eu nunca vi nenhum beneficiário, não sei vocês, eu acredito que não, reclamar que a pessoa tinha um seguro de vida. Porque ajudou a pagar o inventário, porque ajudou em toda a parte de transição. E quantas pessoas às vezes têm que descapitalizar, né, Wellington? É verdade. Chamar um advogado, e muitas vezes alguns são carniceiros, se aproveitam que a família não tem dinheiro, aí tem que pedir para o juiz para vender o imóvel, queimar o valor do imóvel e tudo aquilo que aquela pessoa, né, que usou a máquina dela, que é ela mesma a vida toda para conquistar, acaba diluindo o patrimônio. E é uma das questões que as pessoas falam eu trabalhei a vida inteira e eu não quero deixar nada para ninguém. E é exatamente isso, tá tudo bem, você não precisa deixar nada para ninguém. Mas justamente porque você trabalhou a vida inteira, que você não pode se permitir que na hora de desfrutar, algo aconteça e te impeça de desfrutar no momento em que você já trabalhou, em que você já conquistou, em que você já se planejou. Ou então, entra no momento em que o Júnior falou aqui, eu quero uma casa para daqui 2 anos e eu vou fazer um consórcio. Primeiro planejamento. E o seguro entra onde? Eu não posso perder isso de vista daqui 2 anos. Eu preciso continuar estando pensando, daqui 2 anos eu vou ter a minha casa. Daqui 2 anos eu vou ter o meu carro. Daqui 2 anos eu vou estar em um outro patamar. E estar em outro patamar significa que eu preciso pensar em os bens que eu vou ter e na proteção da minha própria saúde. Por isso que o seguro e o consórcio, eles andam em conjunto. E até porque, olha só como é importante, né? A gente está falando muito aqui, pessoal, sobre planejamento, né? Sobre você se planejar. E é super incrível isso, cara, você ter sonhos, né? Você ter objetivos de prosperar a sua casa, a sua família, a sua própria vida. Só que a gente lidar com o mundo real. E no mundo real, tudo pode acontecer. A gente não tá isento, né? O brasileiro tem muito essa cultura de ser otimista e isso é legal. Ah, não, comigo nada vai acontecer. Não, Deus me livre. Só que assim, não é a Disney, né? A gente estamos passivos de acontecer um acidente, uma invalidez, algum diagnóstico de doença grave. Então, aquele planejamento, para que ele não se interrompa, é super importante você ter um seguro. Primeiro, sobre si, alguma doença grave, você receber uma boa cobertura que vai garantir ali os seus sonhos, ali a escola dos seus filhos, que a pessoa às vezes fala, mas eu tenho convênio. Mas o convênio ele vai pagar, beleza, ali o remédio do hospital, Exato. A internação, mas e o condomínio do seu apartamento? Quem que vai pagar? Porque a sua máquina parou. Quem que vai pagar a escola dos seus filhos? Então é importante ter essa blindagem, né? E até mesmo se vier alguma falta, a família recebe aquilo líquido de imposto de renda, não tem IR, não precisa ser declarado também, tá? Não incinge inventário, ou seja, com aquele valor ela dá entrada para os bens que a pessoa conquistou. Então isso que o Wellington falou é super importante, né? E até para finalizar aqui minha fala e já passar para o Júnior, que ele vai destrinchar para a gente aqui do consórcio, em uma assessoria, um cliente meu que ele era a renda principal da casa, ele tinha filhos, e aí ele, com esse preconceito que o brasileiro tem, né? E eu não quero, eu falei para ele, não quero te convencer, eu não tô te vendendo algo, eu tô te dando de fato uma solução que você precisa. E eu falei, imagina se você tem uma bola de cristal e você sabe que você vai se acidentar amanhã. Com certeza você ia fechar comigo hoje. Só que se a seguradora tem também essa bola de cristal e sabe que você vai se acidentar amanhã, ela não vai querer comprar esse risco. E aí eu falei para ele, só que a boa notícia é que nem a seguradora, nem você tem essa bola de cristal. Mas eu tenho um produto que pode
te blindar, Realmente. porque a chance é mínima, é 99% de não acontecer. Mas esse 1% que tem que acontecer, você vai estar blindado. Então essa fala do Wellington é super importante. Então vou pedir até para o meu cameraman mais uma vez colocar aqui o @ dele na tela, para você já procurar ele, já pedir uma consultoria especializada, que vai ser muito bom para você. E agora, Júnior, eu quero entender um pouco mais com você também, um pouco desse mundo dos consórcios, como que funciona a questão de lance, sorteio, lance embutido, como a pessoa ela pode te procurar também para planejar. Perfeito. William, casa muito, né? Você vê como casa. O seguro no consórcio, muitas das administradoras é obrigatório, cara. Só para você ver como o sonho da pessoa é importante. Porque é aquilo, Deus o livre, aconteça alguma coisa com o titular que está pagando o consórcio, nós temos a viúva, temos os herdeiros que estão aí, eles não podem ficar na mão. Mesmo porque todo o processo foi feito um planejamento. Gente, a partir de agora nós vamos poupar um valor X, porque a gente vai correr atrás de comprar a nossa casa, de trocar de carro. Então é feito em família uma conversa, né? E dentro disso, eles tomam aquela decisão em conjunto, tomaram essa decisão, vamos fazer o consórcio. Feito o consórcio, é contratado com seguro. Dificilmente as pessoas tiram o seguro do consórcio. E se acontecer da pessoa faltar, o consórcio administrador é liquidado, o o saldo devedor, tudo. Olha exatamente. E o sonho permanece. E o sonho permanece, exatamente. Que a máquina exatamente. E é morte ou invalidez, né? Então, assim, invalidez permanente ou morte, porque isso é o que nós estamos falando aqui. Você é uma máquina, você pode sair daqui, ser atropelado, acontecer alguma coisa, e a gente não sabe. E as coisas estão acontecendo, os sonhos estão ali, o projeto está sendo feito, não para. As contas também não param. Então, assim, o consórcio hoje, ele tem muitas ferramentas para que você tenha acesso ao dinheiro, né? Porque o consórcio, ele é isso, ele te dá acesso, ele te traz acesso. Hoje você vai comprar um imóvel, se não for financiado, como você vai comprar? Ou é à vista, e a maioria não tem, a realidade é essa. E a gente ainda fala, vocês como trabalham, tem um conhecimento também nessa área financeira. Não é inteligente você comprar um imóvel à vista, porque esse dinheiro ele poderia estar aplicado, rendendo, pagando a parcela desse imóvel, né? Então não seria interessante, ou é à vista ou é financiado. Financiamento, muitas das vezes a pessoa tem a entrada, mas está às vezes tomada de crédito, né? Às vezes ela também está tomada de... Por exemplo, é normal, né? No Brasil, nós temos rendas paralelas, né? Porque às vezes você tem um salário CLT, mas você faz alguma coisa, uma renda extra, né? Então, no financiamento não entra essa renda extra, é o que está ali. No consórcio, eles aceitam, as administradoras hoje, elas aceitam o quê? O extrato bancário, ele entra como renda. Isso é super importante. Então, se você movimenta 10 mil lá, o que vale é os 10 mil. Já no financiamento, a gente sabe que é o que está no imposto de renda declarado. O olerite, né? Imposto de renda ou olerite. Então, isso facilita com que as pessoas tenham acesso ao crédito. Hoje o consórcio ele também, né, aceita FGTS como lance. Pô, eu preciso antecipar, né? Eu me programei, mas me apareceu uma oportunidade também. Me programei para 2028 como essa cliente, mas apareceu uma oportunidade para ela. E ela tem lá um recurso guardado próprio, um veículo que ela pode vender. Ela tem um FGTS lá para utilizar como lance, pode ser utilizado. Então, assim, tem muitas opções. E hoje, a maioria das administradoras, mais uma em específico que eu trabalho muito, que é a Canopus, né, a administradora com que a gente tem aí muito sucesso com eles, inúmeros números. Tem mais de 50 anos de história. A Canopus, ela tem mais de 50 anos de mercado. É uma empresa do Grupo SA, né? Um Grupo SA é uma empresa muito grande. Eu até ouvi dizer, Júnior, que ela é uma das que mais contempla no mercado. Exatamente, é verdade. Hoje ela tem uma média de contemplação assim de 60, 70 cotas de veículos por mês. É assim, algo... É cota, viu, gente? 60 cotas. É muita cota. É gente levando carro, né? É muita gente. Depois, acabando aqui, fazer uma assessoria. É muita gente sendo contemplada, porque a empresa ela é muito bem administrada, né? Os nossos diretores, eles vieram assim de uma bagagem muito grande. Eu iniciei em 2008 lá na Rodobens, mas os nossos diretores são pioneiros da Rodobens, né? E aí com o mercado vai crescendo, eles criaram a própria administradora. Né? Eles eram quase 20 anos.
Eu, desde 2008, quase 20 anos. 20 anos. Trabalhando com isso. E assim, tudo que eu tenho hoje é construído com consórcio, né? Eu não consigo, tanto que meu filho tem 17 anos, a primeira coisa que ele pensou, pai, vou fazer um consórcio. Ele não pensou em esperar chegar a 18 para financiar um carro. Ele já se programou, né? E o legal do consórcio é isso, que você tem várias formas de ter acesso ao dinheiro. Primeiro, é sorte. Vamos trabalhar com sorte. Sorte a gente não pode contar, é sorte. Tem gente que vai ser contemplado por sorteio, mas tem aquele cliente que não vai ser. Então, tem essa opção. Mas os grupos, eles todos são multilances. Esses grupos multilances, o que significa? Você tem a opção de contemplar por sorteio, com um lance fixo da própria carta, né? Então, você, por exemplo, você precisa de 100 mil reais para comprar um automóvel. Ao invés de você contratar esses 100 mil, você contrata um percentual maior, uns 130, para usar esses 30 mil a mais como lance da própria carta, para contemplar ela. Então, às vezes, se você não tem todo o recurso, você pode usar uma parte da própria carta para dar de lance também. Exatamente. E ainda, se quiser, complementar para garantir melhor ali. É a administradora te emprestando um dinheiro, então. Exatamente. Caramba, A administradora olha só. te emprestando um dinheiro barato, porque o consórcio não tem juros, né? É cobrado só a taxa de administração. E a taxa de administração nada mais é do que? Eu estou cobrando para administrar o seu dinheiro. Porque ela não é mensal, né? Ela é em todo período, né? Exatamente. Então, é um empréstimo sem juros. É um empréstimo sem juros. Cara, Entendeu? que legal. Assim, é uma forma muito inteligente, é uma forma onde você tem acesso a um dinheiro barato e o melhor de tudo. Hoje, se você tem um imóvel agora para vender, vamos dar um exemplo, você tem um apartamento para vender agora por 500 mil. E está lá à venda, certo? Você está aguardando um ano e meio para vender. E eu, com uma carta contemplada, eu vou falar para você de 450 mil. Vou falar para você, William, eu tenho uma carta contemplada à vista, em dinheiro, 450 mil na sua conta amanhã. Você aceita? Aceita. Você tem poder de barganha, você tem poder de compra, porque o consórcio ele te dá esse poder através do dinheiro barato. Então, assim, Nossa, ficaremos aqui horas falando sobre os benefícios do consórcio, porque ele realmente hoje, devido às pessoas também buscarem informação, ele mudou, né? Hoje, se você não é um profissional da área, se você não conhece do produto, a pessoa não compra com você, porque a própria internet ensina bastante coisa que ele vai buscar, ele vai se informar, e mesmo assim, na hora de fechar, ele não fecha pela internet. Ele fala, bom, eu entendi, mas vou procurar um profissional, porque vai que eu caio num golpe. Então ele sempre vai atrás de um especialista. Por isso que a gente está aí no mercado desde 2016 com a Prime Créditos Investimentos, né? E fazemos essa assessoria, buscamos o melhor caminho para o cliente, né? Sempre visando qual o projeto do cliente. Vamos trabalhar em cima dele, dentro da realidade dele também, porque o consórcio é uma forma de aquisição, entendeu? Então não dá para fazer milagre, é uma forma de aquisição. Vamos trabalhar em cima do seu projeto. Não adianta a pessoa, eu quero ter um imóvel de 1 milhão, mas atualmente eu pago aluguel. Eu não consigo, né? Então vamos começar por um que caiba no seu orçamento. Então tem essa parte, né? Que eu acho que no seguro também tem, no plano de saúde, que o pessoal quer ter um plano de saúde top, mas não cabe no orçamento dele. Então a gente vai atender conforme o orçamento do cliente, mas nós vamos apresentar para ele o melhor cenário para que ele venha realmente concretizar esse sonho da casa própria, do primeiro carro, fora a parte que hoje é muito falado, que é a questão de você... A renda, que hoje o pessoal não tem mais como falar de viver de INSS, né? De viver de... É uma frase que o Flávio Augusto ele fala muito, né? Que a estabilidade ela não existe, né? Exato. Exatamente, não dá para você viver pensando lá na frente, infelizmente, né? Que o nosso governo, nosso país vai ajudar, né? Que lá na frente você vai viver com aquela aposentadoria, porque hoje os aposentados eles vivem para comprar remédio com essa aposentadoria. E hoje você consegue alavancar a sua renda através do consórcio. Porque você comprou uma carta, hoje eu colocaria para você uma carta de... Você pagando R$2.000 por mês, por exemplo, você teria acesso a R$500 mil em consórcio. Um valor de R$2.000 por mês.
Você, essa soma de 500 mil, 500 mil o reais. financiamento daria uns 5 mil e pouco, quase 6 mil, se fosse um financiamento nesse valor. E aí você vai pagando mês a mês. Contemplou essa carta. Você compra o imóvel. Você comprou o imóvel, você põe esse imóvel para alugar. O inquilino vai pagar entre 1,5 e 2 de parcela. Com certeza. Ele está pagando a sua parcela, a parcela que você pagava, quem paga agora é o inquilino. Aí você faz um outro. Você não deixe de pagar, faz o segundo, porque isso está te gerando mais uma renda. Você está, além de ampliar o seu patrimônio, você está vendo lá na frente a sua família. Porque hoje é o que nós estamos falando aqui, né? Nós vamos passar, mas a família vai continuar, os filhos, netos, e eles vão ter esse patrimônio, né? Então, é muito importante você também ver essa parte, né? De que não só o viver o agora, mas o que eu vou deixar, né? O que eu estou deixando aqui. Então, Legal. se preocupar com isso. E aí é onde entra essa questão do seguro, né, Wellington? Porque você pode falar muito bem sobre isso, que o seguro de vida, né, tanto em vida para proteger de doenças, invalidez, enfim. E se tiver a falta, a pessoa já faz essa programação sucessória. Exato. E existe uma coisa dos seguros que, como o Júnior falou, hoje o consórcio, ele vem com o seguro porque ele garante essa proteção para a pessoa. E quem não está nos assistindo hoje, que nunca pensou, pô, eu queria fazer uma viagem internacional com a minha família. Você vai precisar tirar o seu passaporte, dependendo do país que você vai precisar tirar o seu visto. Existe algo que é principal aí também para que você possa entrar, por exemplo, nos Estados Unidos hoje. Fazer o seguro viagem. Você pode ter o passaporte, você pode ter o visto, mas se você não tiver o seguro, você não entra nos Estados Unidos. Você bateu lá, não tem seguro, eles te mandam de volta. Pô, mas eu tirei o visto, no visto eu fui aprovado. Perfeito. Mas nos Estados Unidos, como cultura, é obrigatoriamente necessário que tenha o seguro viagem, que garante os seus bens. Então, no caso de ser roubado, você tem uma garantia. Isso tem no seguro viagem. Tem no também. seguro viagem. Legal. Se você ficar doente lá, te garante poder ir numa rede pública, que é diferente da nossa rede pública aqui. Lá você vai ser atendido como se fosse um convênio. Então você está totalmente amparado. Ah, Deus, aconteceu algo e morreu, faleceu fora do país. Tem o translado para que seja velado e sepultado o corpo próximo da família, sem precisar arcar com nada. Então, o seguro está na nossa vida. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto, e eu falo isso muito para minha esposa, né? Que a nossa meta para daqui uns 2, 3 anos é ir para os Estados Unidos. Gosto muito de basquete, então quero muito assistir um jogo de NBA. E para isso a gente vai precisar ter o seguro. Por quê? Porque é a nossa garantia, é o nosso planejamento. Para isso, eu preciso começar hoje, para que lá na frente eu não perca isso. E aí eu vou usar um gancho que foi muito usado nos últimos dias, que foi o do Toguro. O Toguro ficou por muito tempo falando sabor isso, sabor aquilo, sabor isso, sabor aquilo. E cravou. Quase todos os jovens hoje, todo mundo... Sabor. Meu cameraman, ó. Sabor. Podmoney, cuidado. Cuidado com podcast de 2 horas duvidoso. Que só quer saber de monetizar, não quer saber de te passar conteúdo. O Podmoney é o podcast onde você tem um conteúdo profundo, com entretenimento, porque o Podmoney ele é... Sabor podcast. Aí, ó. Pode continuar. Aí, tá vendo? Pegou. E aí, o que ele fez com isso? Ele se planejou, ele se organizou. Pra quê? Pra que a CIMED viesse por trás agora. E que barulho que eles estão fazendo, né? Eu postei isso nas minhas redes sociais esses Por que dias. fez um barulho? Porque ele começou o planejamento antes. A gente quer chegar em alguns lugares sem se planejar antes. Então, o consórcio, eu vou ter, eu quero ter uma casa de 1 milhão, mas é como o Júnior falou, cara, hoje eu pago um aluguel, hoje foge da minha realidade. Por que eu não posso começar com uma casa de 200, que é minha, para depois eu ir para uma de 500 e para depois eu ir para de 1 milhão? Para isso, por que eu não começo, talvez hoje? Não preciso ter um seguro. Aconteceu alguns anos atrás, na morte do Gugu. Eu comercializava o seguro em que a família do Gugu tinha. E logo quando ele morreu, falaram muito sobre o seguro, então eu atendi um cliente que ele veio e ele, Wellington, eu vi lá que o Gugu tinha um seguro, eu quero o mesmo seguro do Gugu.
Eu falei, eu posso te vender o mesmo seguro do Gugu, mas talvez a sua realidade não esteja na mesma cobertura do Gugu. Aí ele, não, mas o Gugu tinha uma cobertura assim, 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 e aí a gente foi simulando e a cobertura ficou altíssima, William. Porque o Gugu estava num assim, patrimônio. Né, gigantesco. Tanto E aí ele, dentro e fora do nossa, país. tudo isso. Eu falei, exatamente. É legal que você está se planejando e você entendeu que o Gugu se protegeu a sua família. Mas por que que a gente não começa com uma cobertura assim, assim e assim que está na sua realidade hoje? Para que depois a gente aumente essa cobertura, para que depois você consiga aumentar o seu capital, para que depois você consiga construir aonde você quer chegar de fato. Mas para isso é planejamento, é organização. Ah, o seguro de vida é só para quando eu morrer? Não, o seguro de vida é justamente isso. É um seguro de vida. Se fosse um seguro para quando você morrer, seria um seguro de morte. Então, o nome é seguro de vida porque é exatamente isso. Eu estou protegendo a sua vida. Eu faço o seguro de carro. Eu tenho certeza que ninguém faz o seguro de carro pensando em bater o carro. Exatamente. Mas sabe que existe a possibilidade. De vida é a mesma coisa, né? Exatamente. E o que eu fico muito, assim, bravo, né? Porque eu não admito o pessoal ter seguro de carro e não ter seguro de vida, que é mais importante do que o seguro de carro. É muito mais importante. É muito mais importante, porque é aquilo que o Ayrton estava falando aqui, excelente exemplo, sobre você ser a máquina que faz dinheiro para sua casa. Se acontecer alguma coisa com essa máquina, se você ficar doente, uma doença grave, você pode ter uma cobertura que você vai receber 1 milhão, vai poder ter um tratamento de dignidade. Eu tenho certeza que se você tivesse a possibilidade, tivesse uma doença grave, e alguém chegasse e falasse assim, ó, tem um tratamento nos Estados Unidos, mas é 2 milhões de reais, mas você vai ser curado. Você faria tudo para ir para lá. E o seguro pode te proporcionar isso, né? Tirando da sua própria vida, você tivesse realmente uma máquina de fazer dinheiro na sua casa, você faria um seguro nela? Com certeza. Com certeza. Pois é, nós temos isso. E aí as pessoas não entenderam ainda que nós somos essa máquina de fazer dinheiro. Autônomos ou não. Quantas pessoas falam, nossa, fiquei doente, vou entrar pela Caixa, receber pela Caixa. Imagine você saber que você está recebendo pela Caixa e recebendo pelo seu seguro de vida. E tá tudo bem, você recebeu um atestado que te afastou e você sabe que você não vai morrer, que a gente faz o seguro de carro pensando numa batida e aqui entra outro ponto. Ninguém pensa que nessa batida o meu carro vai dar PT. Ninguém faz o seguro do carro pensando que o carro vai dar PT. Só pensa em bater. Qualquer tipo de batida, eu não quero me descapitalizar. O seguro de vida é a mesma coisa. Ninguém precisa fazer um seguro pensando, e se eu morrer? Não, eu posso ficar doente. Eu jogo futebol, eu posso me machucar jogando futebol, eu corro esse risco, eu assumo. Todas as vezes que eu entro num campo de futebol, eu assumo esse risco. Mas eu sei que, junto comigo, entrando no campo, tá o meu seguro de vida. Então você fica tranquilo, né? Porque aonde eu vou... bater, você bate no cara, no jogador. Exatamente. Dividir a bola, divide. Aonde eu vou, meu seguro tá comigo. É exatamente isso. Quando eu tenho um seguro e uma vez eu fiz uma assessoria para um cantor gospel, né? O Ademar de Campos. E aí ele foi para fazer o seguro do carro comigo. E aí a gente fez o seguro, fez toda a assessoria. Aí eu falei, e o seu seguro de vida tá onde? Dele, não tem o seguro de vida. Porque quando morrer, vamos para a glória, vida eterna. Uhum. Eu falei, legal. Então, o seguro do carro te garante de uma batida. E o seguro de vida não garante a sua família, não garante o tempo em que você está aqui. É só realmente pensando na sua partida. Aí ele falou, não, também não é por esse lado, né? É que realmente hoje eu não consigo entender aonde entra o seguro de vida para mim. E aí eu falei, você é um cantor. Você pode não cantar daqui a pouco e ter um problema ou algo parecido. Se você se impede, por exemplo, e fica doente e deixa de fazer, não sei quantos shows ele faz no mês, mas digamos que ele faz 20 shows e ele deixa um mês inteiro de fazer shows porque ele ficou doente. Quem é que garante a renda? Ele faz sentido. E aí, então, nós conseguimos, nessa assessoria, trazer um seguro de vida para ele. Eu falei, e o seguro da sua casa tá onde? Aí ele, não, o seguro da minha casa, a gente sabe que Deus garante, Deus protege. Aí eu falei, tá bom, você tá com a chave da sua casa aí agora? Ele falou, eu tô. Eu falei, você tem 100% de certeza que você trancou a casa? Quando eu perguntei se ele tava com a chave, ele não pegou a chave na mão. Quando eu perguntei se ele tinha 100% de certeza que ele trancou, ele pegou a chave.
E aí ele, tenho. Eu falei, e se você não tivesse 100% de certeza que você trancou a sua casa? Aí ele, eu ficaria um pouquinho mais nervoso. Aí eu, então, o seu seguro é Deus, mas você tranca a porta todas as vezes que você sai de casa. Então, é necessário que eu tenha uma cobertura para isso. É necessário que eu garanta. Eu tive tanto trabalho para comprar a minha televisão, os meus pertences ali dentro. E não só roubam, né? Pode acontecer um apagão, queimar, né? Algum eletro. Né? Exatamente, exatamente. Então, é isso. Por exemplo, falando do automóvel novamente, se eu tenho uma leve dúvida, 1% de dúvida que eu tranquei o carro, eu falaria, William, me dá uma licencinha aqui, por favor, eu só vou ali embaixo conferir uma coisa e já volto. Porque na minha mente já vem, eu não tranquei, eu não tranquei, eu não tranquei. Então, o seguro é a mesma coisa. Eu saio tendo essa segurança, o seguro de vida, tendo essa segurança de, assim, tô coberto. Ou seja, o meu patrimônio principal tá trancado. Não abri margem para que ninguém tire o que há de mais valor. O que há de mais valor? Que é eu conseguir conquistar os meus bens, conquistar uma melhor vida para minha família. Então, quando eu falo de trancar a porta do carro, trancar a porta da casa, eu estou falando quando eu faço um seguro de vida, eu estou trancando para qualquer tipo de saída que também possa aparecer. Muito legal, gente. Top demais. E olha só, agora a gente vai para um quadro aqui. Vou pedir aqui para o meu câmera/editor. Mas antes, você vai parar tudo agora. Para tudo aí, você que está assistindo. Você vai agora se inscrever aqui no Podmoney. Se inscreve, ativa o sininho. Vou pedir agora para você colocar, por favor, o meu também, arroba aí na tela do Instagram. Segue aí o Desempresário. E segue também o Podmoney no Instagram. E também os nossos convidados, Júnior e Wellington, para fazer ali a sua consultoria especializada. E agora a gente vai para o nosso quadro, que é seguro, consórcio ou burrice. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês, e aí vocês vão dizer se é burrice, se é seguro, ou se a pessoa vai fazer, é melhor a pessoa fazer um consórcio. Então vamos lá. Primeiro exemplo, Wellington. A pessoa comprou um iPhone de 14, 17 mil. Não colocou seguro. Burrice, seguro. E a gente tá trabalhando com a burrice, né? Burrice, né? Porque assim, eu tô andando com um bem de 14 mil, de 10 mil que seja, na rua. Então, se eu não tenho um seguro sobre isso, eu tô correndo um alto risco, não só de ser roubado ou de uma quebra. Então, eu ter um bem desse significa que eu preciso aumentar a minha segurança. Então, burrice, hein? Coloca seguro aí, procura o Wellington. Agora, Júnior, vamos lá, um cenário aqui hipotético. A pessoa ela tem R$1 milhão e ela quer comprar um imóvel de 2 milhões. E aí ela vai dar essa entrada à vista de R$1 milhão sem fazer consórcio para financiar. Burrice ou... Mais uma vez. É burrice. A gente passa, né, a explicar para o cliente, porque a gente trabalha com todos os perfis de clientes, desde aquele que está iniciando até o empresário que tem muitos imóveis, né, que ele tem acesso a dinheiro com facilidade, né. Então, assim, primeiro é o caminho que, para que descapitalizar de tanto? 1 milhão, né? Se a gente deixar aplicado a 1%, dá quanto, Júnior? Numa renda fixa hoje, a 1%. 10 mil Entendeu? Um pouco mais que 1%. Entendeu? No consórcio, 1 milhão, a parcela é 4.600. Mentira. Então, assim, o próprio dinheiro aplicado estaria se pagando a parcela e ali ainda sobrando. E ainda sobrando, né? Esse mesmo 1 milhão, quando contemplado, ele compra um consórcio de 2. Você falou, ele dá 1 milhão de entrada, mas vamos dizer que ele contempla esses 2 milhões, né? Esses 2 milhões contemplados, hoje ele tem um rendimento, nós estamos falando assim, do Fundo Platinum Bradesco, poderia falar banco? Sem problema. Tá. O fundo que fica aplicado, todo o investimento do grupo,
Do grupo do consórcio, eles têm um fundo próprio que fica aplicado. Que legal, fica aplicado todo o dinheiro. Uhum. Então, esse seu crédito de 2 milhões, ele tem um rendimento. Hoje a gente trabalha Selic, né? Uhum. Mas vou te passar assim, tirando os impostos. A gente fala 1%, mas tirando os impostos, 0,90. Uhum. Então você teria aí um rendimento dessa carta de 2 milhões te rendendo 0,90 ao mês. Nós estamos falando aí de 18 mil reais por mês. Outro cenário, se você... Bom, hoje uma casa, um imóvel de 2 milhões, você alugaria ele por 18 mil reais? Muito difícil. Muito difícil. Com o problema do inquilino atrasar o aluguel, de estragar o imóvel, né? Então, assim, muitas pessoas hoje fazem o consórcio com essa intenção. Compram, contemplam e o próprio crédito fica rendendo ali num momento oportuno, que realmente aparecem oportunidades. A gente trabalha com muita imobiliária parceira e às vezes aparece assim, apartamento de 1 milhão, a pessoa está mudando de país, pô, tô indo para Portugal, tô indo para outro país, preciso me desfazer, não tenho como ficar voltando para o Brasil para assinar contrato de compra e venda, nada, não quero deixar procuração com ninguém, preciso vender esse apartamento em 15 dias. Mas quanto você quer? Ah, me dá 600 mil. A pessoa queima um negócio porque ela precisa sair do país, uma oportunidade que surgiu lá fora. Então você tem esses contatos também. Nós temos Legal. parcerias com imobiliárias que, meu, pessoal, tem assim um número muito grande de imóveis disponíveis. Se você com esse crédito na mão, mais uma vez, você tem poder de barganha, você tem como negociar. Então você ganha com ele aplicado enquanto você não está usando, ele está lá rendendo. A partir do momento que você vai comprar, você tem mais uma vez um poder de compra, porque é à vista, né? E, assim, hoje o cenário se descapitalizar de 1 milhão, né, fica inviável. A maioria das pessoas hoje não faria esse tipo de negociação, né? Comprar um imóvel de 2 milhões dá 1 milhão de entrada. A maioria não faria isso. Pelo cenário que a gente sabe que hoje o dinheiro ele se paga, né, rendendo. Então você aconselharia, talvez a pessoa pegar uma carta um pouco maior, usar um lance embutido, em vez de dar 1 milhão, daria ali 500 mil, 600 Exato. mil. Compra um crédito maior. E hoje a gente tem até uma possibilidade, né, de colocar esse mesmo cliente dentro de um grupo onde ele paga um plano reduzido. Então, por exemplo, ele faz um consórcio de 2 milhões, mas até o momento em que ele for contemplado, ele vai pagando sobre 1. Ele compra 2, mas ele está pagando sobre 1 milhão. Então, eu falei para você 4 milhões de parcela, ele vai pagar... 4 mil, né? 4 mil de parcela, ele vai pagar 2 mil reais de parcela, enquanto ele não está contemplado. Quando contemplar, que aí sim ele tiver acesso ao crédito, a parcela dele reajusta, conforme o orçamento dele, né? Então, hoje tem um cenário muito grande aí para que o cliente venha ter acesso ao dinheiro de uma forma barata. Gente, olha só que legal esse bate-papo. Estamos caminhando para o fim. Temos aí ainda alguns minutos e isso foi só uma pincelada, hein? Porque daria para a gente ficar aqui falando muito, porque assim, é muito detalhada a questão do consórcio, a questão dos seguros também, muita coisa bacana, muita coisa legal, muita empresa grande lá de fora investindo no Brasil, uma grande empresa, a MetLife aqui, cara, investindo bilhões no Brasil, porque acredita no mercado brasileiro. Inclusive vai ter jogo da Copa do Mundo em uns estádios que eles Em construíram. um dos estádios da MetLife, olha só. E elas estão vendo isso no Brasil, porque eu tô vendo também, por mais que ainda tenha um pouco de preconceito, o brasileiro mudando a mentalidade, pensando mais no consórcio, pensando mais também na questão de proteção, pensando em sucessão, pensando em estratégias ali também para fugir, né, de toda essa cobrança de tributação, ainda mais agora com essa reforma tributária. Então, assim, tem um leque aí de opções para que você procure um especialista, e eu tô com 2 aqui, um de consórcio, um de seguros. Então, você tem que correr agora no Instagram deles e pedir uma assessoria. E olha só, o que eles vão fazer agora, e eles vão fazer, mas sem saber, tá? Mas eu tô propondo para eles. Você que chamar eles agora aí no Instagram, vou pedir para o meu cameraman, por favor, colocar mais uma vez o Instagram aqui dos meus convidados. Você que chamar agora o Roberto Reis, o Wellington Alves, e comentar assim, Pod Money, eles vão te dar uma consultoria presencial personalizada, hein?
Então você que está com esse projeto, gostou aqui do bate-papo, vai agora no Instagram deles e vai escrever Podmoney, que aí eles vão saber que veio aqui do podcast e você vai ganhar uma consultoria personalizada para você presencialmente. Fechado? Combinado? Chamou um, nós vamos os dois juntos, hein? Vai isso os dois mesmo. que você já faz o combo, já vai pro sonho, já se blinda e show de bola, gente. E agora eu quero que vocês deem a consideração final de vocês sobre o produto e uma mensagem também aí de esperança, de fé. E até também, Júnior, eu lembrei até de uma história que você pode até também colocar, que você tinha me falado uma vez de um cara que usou o consórcio também para investimentos, né? Que ele pagou, acho que 3 parcelas, foi contemplado, pagou 4 mil e vendeu por 20 mil. Conta pra gente essa história também e dá suas considerações finais, por favor. Sim, nós tivemos um cliente, ele chegou, na verdade ele foi uma única parte, é que ele fez 2 cotas de 160 mil cada uma na época. E ele chegou a pagar uma parcela de cada cota, porém ele comprou nesse plano, como eu falei agora, Tá reduzida. na reduzida. Então a parcela era R$1.000, né? E ele pagou 499 reais. Ele pagou uma parcela de cada cota. E ele foi sorteado, porque o consórcio todo mês sorteia alguém, tem que entregar uma por sorteio. E aí contemplou essa carta de 160 mil. E aí ele falou, eu não me programei, né? Eu comprei, mas eu não me programei para comprar nada com 160 mil. Aí eu falei para ele, olha, dá pra gente vender essa carta, ela é sua, você tem o poder dela, então se você quiser transferir ela para alguém, você pode, né? Aí ele falou, mas isso vai valer a pena? Falei, para você ter uma base, hoje o mercado ele trabalha com uma média de 20 a 25% de ágio sobre o valor do crédito, não é de quanto você pagou, é do crédito. Ele falou assim, então peraí, a carta é de 160 mil, você está falando para mim que eu vou conseguir pegar aproximadamente uns 40 mil reais nessa carta, com meia parcela paga? Eu falei, exatamente, esse é o mercado do consórcio, é o mercado de cartas contempladas. Por quê? Porque tem aquele cliente que tem pressa. Ele tem pressa, ele vai pagar o ágio para ter acesso ao crédito rápido. Ele falou, pode vender na hora. Aí anunciamos a carta dele, passamos 2 dias, fizemos todo o trâmite, foi feita a transferência, ele de Barueri, a gente aqui em São Paulo, na região da Moca, e fizemos a negociação total, assim, muito transparente. Ele em 2 cliques ali já transferiu a cota de cedente para o cessionário, recebeu o dinheiro dele na conta, tudo muito tranquilo, não teve burocracia nenhuma, porque tanto ele já era cliente da administradora e a pessoa que assumiu também era cliente da mesma administradora, então foi muito mais prático. E assim, eu acho que, como ele ainda rimos junto, porque ele falou, cara, eu jamais imaginaria levantar quase 40 mil reais em 30 dias, sendo que eu coloquei 500 reais. E esse é o mercado do consórcio, né? Não é nada de absurdo isso. Esse é o mercado. Faz parte, é normal para quem... É um normal, tem exatamente. Por quê? Hoje nós temos esse perfil de cliente, o cliente que ele não tem pressa, que ele compra para vender. Ele compra o consórcio, quando contempla, ele vende ela com ágio. Então, o empresário, o investidor, né? A gente chama de cotistas, né? Que são pessoas que compram consórcio e vão pagando como forma de investimento. Quando contempla, ele vai lá e coloca um ágio em cima e vende. Porque tem as pessoas que estão lá do outro lado que estão dispostas. Pô, eu não quero fazer um consórcio, eu prefiro já uma carta já contemplada, que eu já pego o dinheiro e já uso rapidinho. Porém, ela vai pagar esse ágio pelaquela pessoa que se planejou e esperou. A que se planejou e esperou, ainda assim está ganhando mais dinheiro do que aquela que está comprando com ágio. Porque ela se planejou, fez o consórcio, contemplou, vendeu, aquela outra não teve a mesma paciência, porém está pagando mais barato do que um financiamento. Sim, ainda assim sai mais barato que um financiamento e teve acesso ao crédito. Então o mercado ele tá muito bom e muito aquecido, principalmente por essa questão da Selic, né, estar muito alta. Então para nós o mercado de consórcio ele já tem mais de 2 anos que deu uma disparada muito alta. Ascensão, né? Muito alta, entendeu? A gente não imaginava que seria tanto, né? Tanto que mês de janeiro, que é um mês assim mais tranquilo, foi um mês que superou todas as expectativas da empresa. Foi assim muito, muito bom. E como você falou, né? A gente
tá aqui para direcionar a pessoa, né? Nós estamos aqui para ajudar ela com o sonho. Isso também faz com que a gente seja muito indicado no mercado, né? A gente trabalha com os sonhos das pessoas, e a gente trabalhando, ajudando elas conseguindo acessar o objetivo delas, a gente trabalha tranquilo, a gente chega em casa e sabe que o trabalho foi bem feito. Dorme tranquilo. Exatamente. Que é um trabalho sério e honesto. Né? Exatamente. E colocando Deus à frente de tudo sempre, né? E aí a gente sabe que as coisas não dão errado. Então, é um prazer estar aqui com vocês, né? Fiquei muito feliz, muito grato de ser convidado. Nosso amigo Wellington domina tudo em seguro, né? Já seguro de carro, imóvel, casa. Esses dias eu até estava comentando com ele que eu passei em frente a uma obra e eu vi o cara que tinha caído uma ferramenta, foi alguma coisa assim. Eu falei, se pega na cabeça, mata. E eu não sabia que tem seguro de obra. Eu não sabia. Tem responsabilidade civil. Ele comentou comigo, ele falou, tem um seguro da própria obra durante o período da obra só. É só durante o período da obra, né? Acabou aquilo ali, acabou o seguro. Eu falei, cara, que legal. Então, quer dizer, eu estou construindo um imóvel. Aquele pessoal que está ali dentro, eles estão seguros. Se acontecer um acidente de cair um bloco lá de cima, cara, tá na cabeça do cara, eu seria o responsável. Tem um seguro, quanto tempo vai demorar a obra? 6 meses? Durante 6 meses, aquele pedreiro, aquele pessoal está segurado. Cara, eu achei isso fantástico. Eu falei, que legal. Não sabia disso. Muito bom. Show de bola. Então, te agradecer aí, Júnior, mais uma vez, tá? Por ter aceitado o convite. Imagina, é um prazer. Esse show aí para nós. Que aula, gente. Que aula. Assiste mais de uma vez aqui o podcast, compartilha. Porque aqui é uma assessoria. Se você for procurar uma assessoria dessa no mercado, caríssimo. E eles estão aqui se disponibilizando para trazer gratuito esse conteúdo para você. Que o Podmoney ele é diferente. E com todo esse entretenimento, essa forma leve e descomplicada, né? Sem aquela linguagem difícil, é de fato trazer tanto para você que está começando, quanto para você também que já tem um nível maior, tanto financeiro, profissional, enfim, de uma forma bem leve. Então, agradecer, Júnior, mais uma vez por essa aula e esse show que você deu pra gente aí. Imagina, sobre consórcio. Tinha muita coisa ainda, mas procura ele, que é só o gostinho, só para você chamar ele no Instagram. E você, Wellington, fala um pouco para nós também aí, um case bem rápido de sucesso e suas considerações finais. Bom, quero primeiro agradecer aqui, né, pelo convite. Como o Júnior já expôs aqui, é um prazer estar participando com você. Participar com o Júnior também é um prazer muito grande. E, bom, falando de case aqui, eu acho que eu já deixei um legal aí do Ademar de Campos. Já fiz algumas assessorias para alguns famosos também, MC, ator. Então a gente já ao longo da carreira aí tem alguns avanços aí em relação ao seguro que nos deixaram felizes, mas é o que o Júnior falou. Eu acho que o maior case é quando nós conseguimos dar uma assessoria em que depois o cliente volta pra gente falando, pô, que legal, me ajudou, consegui, ali fiquei doente, eu tive um valor que me ajudou, ou então numa falta, não me faltou nada, tinha tudo pago ali. Então acho que esse é o maior case, não tem um específico para deixar, porque eu acho que todos são muito valiosos, sabe? E uma mensagem que eu deixo aqui, como o Júnior falou da Selic, muita gente hoje preocupada, né, com essa questão do ouro desvalorizou, onde você já viu isso, a queda do ouro, Selic subindo, banco quebrando, então as pessoas preocupadas. E é por isso que, como nós falamos de sonho, o sonho vem com planejamento. E existe até uma passagem na Bíblia que fala de um menino sonhador, que foi José. E José, ele não só sonhou, ele se planejou. Ele sabia o que ele queria, ele já tinha um sonho, ele já tinha algo determinado e ele passou por todo o processo para que ele fosse governador num tempo de crise. Se hoje nós vivemos um momento difícil, é nesse momento que os nossos sonhos eles se tornam realidades, no momento de crise. Mas para isso eu preciso estar planejado, estar organizado para poder administrar no momento de maior dificuldade. Isso é bíblico. Então, se eu estou planejado, se eu estou bem assessorado e se eu tenho todas as coisas ali, não no controle, mas todas as coisas bem projetadas para aquilo que eu quero, no momento em que todo mundo estiver perdido, eles vão precisar de um governador. E aí eu tenho todos os argumentos, todas as bagagens para governar no momento de crise. Por que existem milionários?
Porque o sonho deles trabalha no momento em que as pessoas precisam. Você deu o exemplo do iPhone. Hoje em dia o iPhone virou uma máquina de trabalho. Não é só mais um puro lazer. As pessoas precisam para trabalhar, fazer vídeos, criar conteúdo. Então, o iPhone hoje virou uma necessidade dependendo do seu ramo de trabalho. E aí existe alguém que governa, porque no momento em que ninguém olhava para isso, ele planejou. Ele se adaptou para que entregasse no momento de dificuldade. Então, o seguro é planejamento para que eu possa governar no momento de dificuldade. O consórcio, planejamento para que eu possa governar no momento de dificuldade. Show de bola, gente. Show de bola. Gostei muito desse bate-papo. Aprendi muito também. Mais uma vez eu esqueci aqui a caderneta, que eu sempre fico fazendo as anotações. Mas a partir dos próximos episódios eu quero estar aqui anotando tudo que eu for aprendendo com tantos convidados extraordinários. E eu sempre vou procurar trazer aqui pessoas honestas, de caráter, que temem a Deus, justamente para entregar para você o melhor conteúdo e indicar também as melhores pessoas. Então eu quero agradecer a você, meu desempresário, minha desempresária, que ficou até aqui no final do Pod Money, acompanha esse episódio. Mais uma vez, se inscreve no nosso canal, segue a gente nas redes sociais, ativa o sininho, cada vez melhores conteúdos para você. E a minha mensagem final que eu quero deixar para você é algo que o homem mais sábio que já existiu na face da terra disse, que é Salomão. A Bíblia diz assim que nunca mais haverá na terra homem tão sábio como ele. Deus apareceu para ele num sonho e, em vez de ele pedir ouro, prata, riqueza, mulheres, mansões, ele pediu sabedoria. E por ele ter pedido sabedoria, o Senhor o abençoou. Diz assim a história, tá? E a gente sabe que tudo que diz na Bíblia é verdade, provado tanto historicamente como cientificamente, que até riquezas ficavam espalhadas pelo chão na época do governo de Salomão. E Salomão lhe diz algo que é muito importante, que eu acho que tem tudo a ver com tudo que a gente trouxe aqui para você. Que o homem sensato, ele é precavido. O homem sensato, ele é precavido. Ele se planeja, ele não faz na emoção, ele se blinda. Salomão foi tão sábio, ele falou que até na construção, se você fizer um lugar alto e não colocar ali uma base para que a pessoa não caia, se essa pessoa cair, o sangue dessa pessoa, a culpa é nas suas mãos. Então olha só o nível de sabedoria. Então se o homem mais sábio que já existiu na face da terra, que Deus levantou, disse que o homem sensato ele é precavido, então por que a gente também não vai ser? Então que Deus abençoe a sua casa, o seu lar. Se porventura alguém enfermo nos assistindo, com ansiedade, com depressão, que você seja curado agora em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio de Pod Money. Tamo junto. Obrigado, galera. Valeu. Valeu.